Uhum. até o analista de sistema sênior, Sim, lógico. até lá o gerente de projetos. Bom, aí legal, cheguei no topo. O que está faltando agora? Gerente, acionista e sócio. Aí você Sim. ganha bastante dinheiro e compra ações da sua empresa, e você passa a ser acionista da sua empresa. Entende? Então isso é muito legal. Estamos vivendo uma época em que o trabalho ele está sendo democratizado. Do funcionário ou do profissional exige-se multi-experiência. E, inclusive, hoje fala-se muito em democratização da expertise. Né? O que, Uhum. que é isso? Democratização da expertise. O conhecimento que eu tenho não deve ficar só em mim. Ele deve ser publicado. Aí Sim. nós temos exemplo de grandes plataformas open source, GitHub, arquitetura open source, como por exemplo Arduino, Raspberry, ESP32, os makers. Qualquer escola aí você vê maker. O que, que é um maker? O cara pega as plaquinhas lá tal, e ele vai construir um robozinho, vai construir um dispositivo que ajude alguém, um regador de plantas automático, um equipamento que faz a verificação lá de quanto que eu estou consumindo de água, sabe? Então tudo isso são coisas que essa nova era, né? 2020 aí tá alavancando. Então hoje não é só estudar. A gente pensava assim, vou estudar para ter um bom trabalho. Hoje é meio que o contrário. Você É, trabalha para que no trabalho você tenha um bom estudo. De exatamente. fato. Mas eu estou dizendo que vocês não Oh, devam se formar, né? Eu já ouvi uhum. pessoas dizerem assim, professor, eu não quero me formar, eu quero ganhar dinheiro. Mas eu repito, o dinheiro ele é efervescente. Uhum. Você tem um padrão de vida conforme o dinheiro que você ganha. Aí já tem uma outra ideia, que são os caras que falam sobre criptomoeda, sobre aplicações. Bom, mas aí a gente pode falar disso aí depois. Então, coisas importantes na nossa era de hoje. Eu acho que é a multi-experiência, Uhum. democratização da expertise. Nada é só seu. Você compartilha as coisas, né? As Uhum. empresas querem isso. Por quê? Para buscar cérebro. O que, que a Microsoft e a Google procura? Cérebro. Eles procuram Sim. cérebro, porque cérebro não tem como fabricar. Você pode ter inteligência artificial? Sim, é possível fazer modelos de inteligência artificial, modelos bons. Só que igual o cérebro humano ainda não foi inventado, não existe. Porque nunca uma máquina vai ter capacidade de criatividade. O ser humano é criativo. As Isso é inteligências verdade. artificiais ainda não são criativas o suficiente. Se você der um quadro para uma impressora com inteligência artificial pintar, não sei se ela vai pintar com inspiração, né? Entende? Mas É. desculpa, tá? Não sei se foi aquilo que você perguntou, Não, mas são tendências, né? A gente fala sobre tendências. Então, quando se é procura isso um mesmo. curso, tem que pensar nisso. O que que eu quero? Eu quero um trabalho? Eu quero emprego ou quero profissão? Uhum. É essa ideia aí. Ô, professor, agora o Davi entrou aí, eu nem falei pra você. Pô, eu vi o Davi aí. Beleza, Davi? Nada. A gente pode Tranquilo, começar a professor? gravar, professor? Para a gente Pô, começar? claro, pode sim, fique à vontade. É isso então. Fala aí, Davi, tudo bem? Você quer começar ou começa? Eu começo, mano, de boa. Começa aí, ó. Se apresenta que das últimas vezes você não se apresentou. Ah, irmão, faz favor, né? E aí, professor, a gente mal chegou aqui, o cara tá querendo queimar meu filme com o senhor. Esse cara Não, aí, fique tem à nem vontade. como. Bom, vamos lá então. Você vai contar até três, Fernando? Pô, Eu já Fernando, tô gravando há um belos tempinho passos. já, gente. Pode começar, quando quiser. Ah, ok, né? Então vamos lá. Ó, Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do PodTech. Hoje comigo, Davi, um dos apresentadores, nosso querido amigo Vicenzo, um dos salve, salve. apresentadores também, e o nosso queridíssimo professor, expert em Java, Robson Aparecido Gomes, senhoras e senhores. O brabo. E aí, Mas e aí, professor, professor, tudo bem? como é que você tá? Tudo bom, tudo bom. Prazer estar com vocês aí e poder colaborar da melhor forma possível. Pô, bacana, professor. Mas já para a gente começar assim, com o pé direito e tudo mais, se apresenta um pouco para a galera, para quem não sabe quem é você, o que você faz, faculdade, os cursos. Bom, bacana. Depois eu posso deixar o link aí, se puder deixar o link do meu currículo, eu deixo o currículo Beleza? Lattes para vocês, para o Pode pessoal deixar, conhecer. professor. O Eu link posso abaixo colocar do aqui. currículo do professor vai estar aí na descrição. Legal, já vou providenciar aqui. Mas, é assim, bom, eu sou Robson e eu iniciei a minha, digamos, a minha carreira, né, aquilo que eu gosto de fazer,
com 16 anos, com 15 anos, eu já pensava em estudar alguma coisa que desse dinheiro, a história do dinheiro. Ou que desse futuro, porque pensa-se muito assim, quero algo que me dê futuro. E aí, nessa época, eu pensei em ter computador. Por que computador? Por quê? Porque nos filmes, nas ficções, nós víamos que os caras que mexiam com informática eram os caras, eles eram os bons, eles eram cientistas. As empresas precisavam destas pessoas, porque sem eles não tinha sistema, não rodava a empresa. Então, eu pensei em comprar meu computador. Então, meu primeiro computador eu tive em 1989, comprei minha primeira máquina. Caramba. Eu tive a oportunidade que poucos brasileiros tiveram de colocar um computador sobre a mesa da cozinha. Porque não tinha... Era muito caro, né? Era muito caro. Era muito caro. Eu me lembro que, na época, paguei 800 URVs. 800 URVs. Quanto Era que dava quando... isso? Então, tem que calcular, mas hoje daria por volta de uns 15 mil reais. Eita, poxa. Nossa! Volta de 15 mil reais. Então, fui lá, comprei meu primeiro computador, coloquei sobre a mesa. Não sabia operar um computador. Eu não sabia operar. Assim que eu liguei, ele fez um bip, um barulhinho, e ficou aparecendo uma letra C, piscando assim, ó. Aí eu me perguntei, o que eu faço agora com isso? Então, esse foi o meu início de carreira. Então, eu comecei a estudar por conta própria. Não entrei em curso de computação pelo custo, né, que era caro. E eu procurei no meu bairro, né, pessoas que já tinham feito computação e que tinham as apostilas e os famosos disquetes. Então, encontrei uns colegas, tal, peguei todo o material e eu comecei a ler aquele material. Né? Eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre gostei disso aí. Eu acho que hoje, mais que nunca, é uma necessidade que um profissional deve ter de ser autodidata. Então, eu comecei a ler aquilo ali, entender o sistema operacional. O primeiro sistema operacional que eu mexi foi o MS-DOS. Eu já escrevi apostilas de MS-DOS. Eu programava numa linguagem DOS chamada QBasic, fazia joguinhos. E a primeira linguagem de programação que eu programei, de fato, ali, eu gerei um executável, foi o BASIC. O primeiro sisteminha que eu fiz foi o BASIC, um programinha que tocava o parabéns para você. Que da hora! Cara, foi assim, quando eu vi aquilo funcionando, aí eu comecei a ter a ideia, que é a mesma que o Steve Jobs fala no filme dele. O que é programar? É você pensar em algo, colocar aquele algo na memória de uma máquina, dar um start, um run, e ver a máquina rodando aquilo que você está pensando. E você vê que funciona do jeito que você estava pensando. Isso é muito bacana. Isso vicia. Isso vicia. Porque você fala, eu mando no computador, eu mando em você. Então eu penso, armo o algoritmo, coloco, isso vai funcionar. Isso é muito bacana. Então, isso foi em 89, né? E em 92, eu comecei a lecionar. Né? Leciono desde 92. E de lá para cá não parei mais. Lecionei por volta de 10, 15 anos em escolas particulares. Mas você fez graduação, alguma graduação, professor? Então, eu comecei a lecionar sem fazer a graduação. Mentira! Sem fazer a graduação, porque escolas particulares de curso livre permitia-se lecionar tendo conhecimento. Claro que tem uma prova, tem um exame, tem teste. Mas eu passei em todos eles, porque eu tinha computador. Coisa rara de se ter. Então, eu treinava, executava tudo ali no computador. Na época, o que nós ensinávamos? MS-DOS, o programa WordStar, DBase. DBase já era banco de dados, inclusive era da Borland. É da Borland. O DBase interativo, o DBase programado e o Lotus 123, que hoje é o Excel. Lotus 123. Então, ensinávamos isso. Aí, lá em meados de 93, que surgiu lá o Windows 3.11, né? A versão do Windows gráfica com mouse. Então, assim, eu comecei bem cedo. Eu não sou da geração Baby Boomers, não sou Baby Boomer. Baby Boomers são aqueles caras que criaram a tecnologia, não. Mas também não sou da geração Z. Não sou da geração Y. Talvez ali eu seja da geração X, né? Geração X, que participou do processo do crescimento da informática. Que é a mesma que o Wellington, que teve semana passada com a gente. Isso, exatamente. Então, dentro dessa fase,
eu cursei processamento de dados, né? Fiz colégio técnico de processamento de dados. Também eletrônica, né? Acabei cursando eletrônica, estudei muito eletrônica. Meu pai, ele é técnico em eletrônica. Isso me ajudou muito, Caramba. porque eu vi ele Da hora. trabalhar e a gente espelhava. Puxa, mas dá para fazer isso? Dá para fazer assim? Aí Agora você eu saquei, integrava os professor. dois. Agora eu saquei de quem que você aprendeu, então, a mexer nos Dizem computadores, que no dizem que filho de ventilador. peixe, dizem que filho de peixe, peixinho acabou acontecendo. E uma fase da minha vida também, eu trabalhei com elétrica de automóveis, né? Eu fazia instalação de acessórios, som, alarme, automação, vidro elétrico. A gente fazia carro ligar para o Caramba, controle que da remoto. hora. Isso me ajudou muito. Ah, Então, isso é da hora. aí entra de novo aquela multidisciplinaridade, né? Que você aprende múltiplas coisas. Então, assim, depois desse período aí, em 99, em 2002, 2003, 2004, eu fiz o curso superior, né? O curso superior em análise e desenvolvimento de sistema. Um curso muito bom, me orientou exatamente... Porque, assim, na faculdade, para que serve a faculdade? Ela ensina um pouco de tudo. Então, quando você termina a faculdade, você conhece muita coisa, mas quase nada desse muito. Você conhece um pouquinho de cada coisa. Legal. Não é um aprofundamento, né? Não aprofunda, mas você conhece, puxa, diversas disciplinas. Sim. Bom, depois da faculdade, quando terminei, em 2009, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software. Né? Falei, vou fazer engenharia de software. Por quê? Produzir software dá muito dinheiro. Desenvolver sistema é legal, mais do que criar um botão. Aquela história, já conversamos isso em sala de aula. Dar função a um botão, talvez, é mais importante do que talvez fazer o botão. O cara que faz botão, bacana, ele aprendeu a fazer o botão. Mas o cara que faz os dois, aí ganha mais. Exatamente. Então, fiz ali um ano e meio, né? Fiz a especialização em engenharia de software. Depois eu fiz uma licenciatura, eu já estava na ETEC, né? Já estava trabalhando na ETEC. Em seguida, em 2016, eu cursei mestrado. Fiz o mestrado, terminei em 2019. E agora estou... Mestrado em quê, professor? Desculpa, eu fiz o mestrado em gestão do conhecimento, informática e inteligência artificial. Caramba! Esse cara é monstro demais. Na verdade, a minha pesquisa de mestrado, vocês vão ver, eu vou deixar disponível aqui para vocês podem acessar. Nós desenvolvemos um sistema baseado em inteligência artificial para classificação de grãos agrícolas. Para classificação de grãos agrícolas. Então, nós utilizamos o computador, ao invés de ter uma pessoa escolhendo os grãos de feijão lá. Que da hora! Então, quem faz isso é o computador, né? Quem faz isso é o computador. Nossa. E funcionou, professor? Sim, foi apresentado. A máquina existe, está exposta lá na Uninove, né? Foi na Uninove que eu cursei, que eu fiz o mestrado. Ela está lá, exposta. Eu estou deixando aqui o meu currículo Lattes, tá? No chat, para vocês poderem me conhecer melhor. Não dá para brincar com esse cara, né, o Davi? Olha que mano. Não, meninos, mas vejam, tudo isso é aquela história que eu falei diferenciado, né? No mestrado, você tem uma ideia diferente da graduação. A graduação você aprende um pouquinho de tudo. Na especialização e no mestrado, você aprende quase tudo daquele pouquinho. Você aprende quase tudo do pouquinho. Veja que na graduação, o conhecimento ele é horizontal e pouco vertical. Imagina, é mais horizontal e pouco vertical. Quando você se especializa, mestrado, você começa a ter um conhecimento menos horizontal e mais verticalizado, quer dizer, mais profundo. Mais focado, né? Naquilo que você quer fazer. Isso, exatamente. Você começa a entender qual é o estado da arte. Bom, eu vou pesquisar sobre o quê? Não, vou pesquisar sobre dispositivos que são contra a gravidade. Eu vou pesquisar dispositivos que permitem a um equipamento voar. Bom, como que se voa? Quais são os equipamentos que voam hoje? Como é que é feito tudo isso? O que já escreveu-se sobre isso? Bom, a partir daqui agora eu vou fazer meu trabalho. Né? Então, no mestrado não se faz nada sozinho. Isso que é o legal. Nós compartilhamos o conhecimento.
Tanto é que no meu trabalho de pesquisa tem muitos colaboradores. Então, nada é sozinho. Uhum. Sempre se faz. Agora, claro, você é responsável por sua pesquisa. Então, essa é a minha carreira, né? Comecei cedinho lá no computador. Eu me lembro que eu comprei um computador, eu comprei um 386 SX, com HD de 40 megabytes. Nossa. E 40 megabytes era um monte antigamente. Era né? bom. Era bom demais, era um Era computador bom. top, né? Então, acho que isso me ajudou muito, ter tido essa oportunidade, que poucos tiveram. Isso alavancou a minha carreira, alavancou tudo, né? E a primeira linguagem que eu programei foi o Basic, depois o Clipper. No Clipper eu cheguei a fazer 2 sistemas de videolocadora. Caramba. Antigamente tinha, né? Videolocadora era uma Da coisa... hora. 2 sistemas de videolocadora. Aí eu comecei a entender o quê? Banco de dados, telas, memória. E Aí assim, foi- vocês não sofrem esse mal hoje. Mas antes nós tínhamos só 640 kilobytes de memória para poder rodar o seu Isso programa. era muito pouco. A memória da máquina tinha memória RAM, mas você tinha que ter um programa que fazia conexão da memória baixa com a memória alta. Nós tínhamos que manipular bits para rodar Nossa. o programa. Caraca. Hoje não. Hoje vocês têm 16 GB de memória. Seu programa roda. Se eu abrir 10 Teams aqui, ele abre, né? Mas Ah, antes com não 16 GB o Android Studio não roda não, hein, professor? Ah, já fiz o teste. Depende muito do tipo de hardware, né? Porque, claro, não se conta só a memória. Você tem que contar também processador, memória cache L1, memória cache L2. Tem muita outra coisa envolvida aí, né? Mas é isso, meninos. Então, hoje faz 6 meses que eu estou cursando o doutorado, né? Eu continuei. E no doutorado aí nós estamos buscando, né, novas técnicas para a classificação de defeitos de grãos, também utilizando inteligência artificial e uma inteligência chamada rede neural convolucional. Né? Rede neural convolucional é uma rede que ela aprende conforme você mostra. Por exemplo, eu mostro o desenho do mouse. Mostro 50 vezes esse mouse. Não Ele esse, vai mas aprender. mouses diferentes. Ele vai aprender. E isso é quando eu mostrar qualquer mouse do planeta, ele indica, isso aqui é um mouse. Professor, seria como Que se da que ela criasse um algoritmo para ela. Toda rede neural, né, toda a inteligência artificial, ela é baseada em... Bom, existem as categorias, mas a princípio é a Multilayer Perceptron, baseada nos nossos neurônios, as transferências dos nossos neurônios. Então, a ideia é essa, o aprender, quando a máquina aprende, ela usa estatística. Então, ela define, olha, você já me mostrou 300 mouse. Aí você está mostrando agora esse mouse aqui. Então, de acordo com os cálculos que eu fiz, eu tenho 77% de probabilidade de ser um mouse. Então, eu vou chutar, é mouse. Acertei? Você coloca sim. Aí essa probabilidade aumenta. Então, a inteligência artificial é muito E legal. tem como ela ficar 100%? Então, o Ou não? 100% é muito difícil atingir por diversos fatores, né? Diversos fatores. Mas nós temos redes neurais convolucionais, rede baseadas em bag of features também, que ela chega numa precisão de 98%, 99%. Que, assim, é muito boa. Existem linhas de pesquisa, por exemplo, dos identificadores de placas de automóveis, né, que é uma outra área também. Então, essa parte de visão computacional, inteligência artificial e automação são áreas muito interessantes. E, claro, dentro dessa minha trajetória aí, eu fiz outros cursos, né, de prototipagem open source, que é Arduino, Raspberry, né, esse meu projeto de mestrado foi em Raspberry, foi com computação embarcada, onde nós customizamos os algoritmos lá. E agora o último curso que eu fiz foi utilizando o MicroPython, né? MicroPython com ESP32. Isso aí eu fiquei sabendo, hein? ESP32 é muito bacana, né? Porque você usa nuvem de forma muito rápida. O ESP32 é uma placa muito poderosa, né? Tem Bluetooth, tem Wi-Fi, né? Ele tem touch. Então, uma placa muito pequena. Você pode fazer inúmeras coisas, né? Então, eu me considero muito sortudo, se eu posso dizer assim, por ter tido esse contato com tecnologia muito, muito próximo,
Isso me ajudou em certeza. muitas áreas, né? Sim. Ô, professor, e você pensa aí, já que você falou que está fazendo doutorado, né? Você pensa em dar aula em universidade ou começar a trabalhar Então, fora? eu O que que você acha? já tive proposta de lecionar, inclusive foi na Uninove mesmo, mas eu acabei declinando por conta de que eu teria que deixar muitas aulas na ETEC. E a ETEC é uma escola do coração, né? É uma escola Não do pode, coração. professor. Tá ali, né? Estamos começando Foi, a fazer o TCC. Não foi pode. foi bom eu ter feito isso, porque foi na época do Pronatec, lembram-se do Pronatec? Sim. E o Pronatec, na verdade, ele acabou, não deu muito certo, né? Ficou um ano só aí, afundou, acabou, e os professores que deixaram aulas na ETEC se arrependeram e tal. Mas, assim, eu não tenho essa ganância de lecionar na faculdade. Pagam melhor? Pagam muito melhor. Mas alguns cursos em universidades, eles são cursos em que os alunos não valorizam. Por E aí quê? o professor se sente desmotivado. Por exemplo, algumas faculdades, não vou falar aqui quais faculdades ou qual faculdade, por questões éticas, Sim. mas Sim. eu já ouvi professores de determinada faculdade dizer: Robson, não vem dar aula aqui. Por quê? Porque, olha, os alunos de graduação parecem alunos de primário, não estão interessados nas aulas, não tiram boas notas, não se esforçam nas tarefas. Então, Isso é muito ruim, né, professor? Porque isso a pessoa tá lá para estudar, porque ela quer seguir aquilo e ela não foca. exatamente, isso nos faz pensar muito. Então, eu não tenho essa ganância, essa ambição, puxa, vou dar aula na faculdade. Eu tenho vontade de lecionar na FATEC, né? Provavelmente um dos meus projetos de vida aí será ano que vem, como eu vou me mudar para Atibaia, né? Mas Já você irá estarei sair da lá. ETEC, professor? Você não vai Não, sair, vou não, né? compartilhar, né? Tentar compartilhar aí. Ficar um Graças pouco a na Deus. FATEC, porque em Bragança tem uma FATEC, né? Tem uma FATEC. E aí vamos ver se até lá, né, dá tudo certo. É. Professor, e vindo um pouco agora para a área do código, você dá aula para a gente de Java. E agora, tipo, não agora, mas há uns anos atrás, surgiu o Kotlin. Então, o Kotlin, ele é um Java, né, eu já falo isso muitas vezes, ele é um Java menos verboso. Como assim? Ele é o Java, Sim. só que ele é Eu um já. Java com uma máscara. Ele tem uma máscara. Então, por exemplo, ao invés de passar um parâmetro extenso para ele, um método, por exemplo, eu passo um método que tem uma assinatura extensa, eu passo uma assinatura menor. Vamos pegar a ideia do Python, né? Python é assim. Eu não preciso declarar variável de memória. Eu simplesmente coloco um nome qualquer, atribuo o valor, pelo valor que vai ser atribuído, o Python já Até define. dá para declarar, né, professor? Mas Ah, você não necessita. não necessita, né? É por questão de organização. Mas você coloca lá uma variável valor, recebe 30, o próprio Python, caramba, isso aqui é uma variável inteira, numérica, Sim. né? E isso é bacana. Então, o Kotlin tem essa ideia, né, de ser menos verboso. Mas, claro, se hoje eu fosse aprender Android, né, Studio, eu aprenderia Kotlin. Eu faria em Kotlin. Porque eu vou ter que aprender, se tem que aprender, eu vou aprender a linguagem nova. Não vai aprender em modular. Como eu já venho do Java já de anos, né? Então, eu programo hoje Android em Java puro. Até para mim, em Java puro. Caramba! É professor no... É incrível, mas eu acho mais fácil programar em Java puro Sério, do que ter professor? que aprender uma outra linguagem. Até porque eu tento associar muito o telefone, né? Eu acho que esse dispositivo aqui foi uma das melhores coisas que já inventaram. O cara que sabe programar isso aqui, ele tem emprego garantido. Pro resto da vida, né? Ou pelo menos até os próximos 100 anos. Então, o Kotlin é uma linguagem, não é uma linguagem, é uma linguagem sim, mas é um novo estilo de se programar, menos verboso, mais rápido. Eu recomendo para quem vai começar a programar em Android Studio, programar em Kotlin. Assim bem como o JavaScript, que já é uma linguagem muito velha, muito madura, né? Então, eu recomendaria hoje JavaScript, correto? Para dispositivos móveis e web. Claro, Kotlin para dispositivos móveis. E a área que eu trabalho, que é divisão computacional, eu ainda recomendo a linguagem C.
Que o meu trabalho foi todo escrito em C. C puro. C puro. Mas o meu problema é que eu precisava de velocidade. A linguagem C é ainda a linguagem mais rápida que existe. Todas as outras, elas são interpretadas, né? Mas a linguagem C, ela é compilada nível de máquina. Então, ela é muito rápida para executar. Caramba. Por quê, professor? Por que ela é assim? O que você acha que... Então, que a linguagem C, ela é derivada do assembler, né? Ela é derivada do assembler. Então, ela é código puro. Ou seja, quando eu compilo o C, ele gera microcódigo de máquina. Ele não depende mais do sistema operacional. Ele vai direto no núcleo lá do processador. Ele vai rápido. Exato. O Python, o Java, o Kotlin, toda a web, né? Toda a web, ela precisa de um programa para interpretar. É igual o navegador. Ele interpreta o seu HTML, o seu JavaScript, o seu CSS. Depois que ele interpreta, ele exibe a página. Sim. Então, a linguagem C não precisa disso. Tá? Mas eu recomendaria a Kotlin, sim. Estou pensando nesse ano não, mas no próximo ano, começar a ensinar Android já com Kotlin. Professor, e na ETEC, você dá quais aulas? Você seleciona quais aulas? Olha, Vitinho, eu sou um professor meio promíscuo, se é que posso falar assim, né? Porque quando eu entrei na ETEC, foi para substituir um professor que já estava lá, que é o professor Gerson. Inclusive, o professor Gerson foi meu professor da graduação. Caramba! Deixa eu contar para vocês. Deixa eu contar para vocês a história. As oportunidades, elas estão... tem um programa do desenho do Shrek lá, né? Que a fada madrinha, ela fala, olha, estou a uma lágrima de distância, né? No desenho e tal. Que a menina bastava chorar que a fada madrinha vinha. Eu digo o seguinte, que a sorte, ela está... A diferença entre ter e não ter sorte é apenas você. É você que define se você vai ou não ter sorte. Como assim? Como eu conheci a ETEC, na graduação, eu tinha uma disciplina que era engenharia de software. E o professor era o professor Gerson, né, da ETEC de Itaquera. E ele, né, passava as atividades, os trabalhos, e eu percebia que a turma não se empenhava muito, alguns alunos levavam na brincadeira. Até que um dia ele pediu um seminário, e eu falei, puxa, eu vou me empenhar, vou fazer direitinho o que ele pediu, vou apresentar. E fiz uma apresentação, ao meu ver, boa, né? E ele gostou muito, fez muitos comentários. E outras apresentações que tiveram foram, né, desastrosas. Você percebia que o aluno ali, ele tinha acabado de ler, ele estava com papel na mão. Bom, enfim, eu acho que nós devemos sempre fazer o melhor. Não sei se vocês acreditam, mas tem um livro, né, que é a Bíblia, que diz assim, se pedir para andar com você, por exemplo, 1 quilômetro, se te obrigarem a andar 1 quilômetro, anda 2, anda 3. Caramba, então a ideia é essa, faça melhor do que estão pedindo para você. Faça sempre acima. Faça sempre com qualidade superior. Isso é muito importante. Então, o que aconteceu? Depois que eu me formei, deu mais ou menos um ano, eu recebi um e-mail desse professor Gerson. E ele me convidando, me alertando que na ETEC havia aberto o concurso, né? A inscrição para concurso, porque concurso de ETEC não é muito divulgado na mídia, na TV. Então foi através de um trabalho, veja, através de um trabalho que você foi parar na ETEC. Que eu fui parar na ETEC. Caramba. Agora eu pergunto para vocês, todos da sala de aula, os 90 alunos lá, 80 alunos, todos eles tinham a mesma oportunidade, concordam? Sim, com certeza. Mas você se destacou. E aí é que eu falo, você está a um você de distância da sorte. É igual a variável, né? Verdade. Mais igual, a mesma variável. Então, eu acredito que isso é importante para o profissional, né, para o aluno. Então, onde vocês estejam, graduação, em qualquer lugar, esforcem-se para fazer sempre o melhor, porque vocês serão lembrados. Assim bem como eu fui lembrado, né, estou na ETEC, então eu sou professor promíscuo, por quê? Voltando ao professor promíscuo. Porque o professor Gerson, quando ele me chamou, quando ele me avisou do concurso, ele falou, Robson, eu fiz um concurso para a Polícia Civil, eu passei, e em breve eu vou deixar a escola, eu vou deixar um monte de aula. E eu gostaria de deixar essas aulas com você. Eu já sei que você é professor, na época eu já dava aula, ele sabia disso, eu já conhecia já um pouco de engenharia de software. E dito e feito, fiz o concurso direitinho, passei lá.
Inclusive, o professor Adilson, ele estava na minha banca. Que da hora! Isso. Caramba! Eu não tenho vergonha nenhuma em falar nisso, de forma nenhuma, meninos. Né? O professor Leandro já estava na escola já há mais ou menos um ano, o professor Adilson há 1 ano e meio. O Wellington tava também? O Wellington não, o professor Wellington ele entrou depois. Ele sempre foi professor da ETEC, mas eu acho que ele ficou mais ativo depois. Mas o professor Marcelo, o professor Leandro, o professor Adilson participaram da minha banca. E adivinha qual foi a linguagem de programação escolhida? C. Não. Java. Gente, Java? pasmem vocês. Eu nem conhecia Java naquela época. Isso foi em 2009. Foi a linguagem Delphi. Nossa! Que você mais manjava. O Delphi ele é derivado do Pascal. Né? O Delphi é derivado do Pascal. O Delphi ele é um Pascal com orientação, digamos assim. E por que eu sou promíscuo, então? Porque eu assumi todas as aulas do professor Gerson. Ou seja, eu leciono planejamento de TCC, desenvolvimento de TCC, desenvolvimento de sistemas, que é Java ou Visual Studio, já programei em Visual Studio, sistemas embarcados, né, que é Arduino, qualidade e teste de software, análise e projeto de sistemas, lógica de programação. Então é meio louco isso aí. Pouquinho, né? Pouquinho. Eu me lembro que no primeiro ano que eu comecei a trabalhar na ETEC, gente, eu fiquei igual maluco. Eu tenho um monte de livro que eu comprei, não, tem que estudar, e eu tenho um monte de livro, e assim, foi loucura, porque um monte de disciplina. A primeira disciplina que eu assumi na ETEC de Itaquera foi lógica de programação. A primeira. Depois vieram as outras, uma em cima da outra. Nossa. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi aquele ano de surto, né? Eu dou preferência... Eu gosto mais de algumas disciplinas do que de outras. Mas eu tento levar todas com o mesmo nível, digamos assim, né? E, tipo assim, qual ideia você gosta um pouco mais? Que você falou. Então, eu gosto muito de lógica de programação, até porque eu estou tendo uma experiência nova, ensinar lógica de programação para os catatauzinhos, né? O pessoal do Etim. Etimzinho. Então, é muito legal. A maioria deles são muito aplicados, né? São muito aplicados. Gosto muito de lógica de programação. Gosto muito também de sistemas embarcados, né? Porque tem a ver com automação, eu gosto muito. Depois, Java puro, né? Desenvolvimento de sistema. Depois, análise e projeto de sistemas. Aí vem as outras disciplinas, né? Planejamento de TCC, desenvolvimento de TCC. Eu acho que desenvolvimento de TCC é o cume, né? É o ápice. Porque no desenvolvimento do TCC, o aluno chegou no cume. Ele vai apresentar ali o que ele aprendeu no curso inteiro, né? Mas em resposta à sua pergunta, a matéria mais difícil que você leciona é planejamento de TCC. Não é a mais difícil para mim. Não? Ela é mais difícil para os alunos, porque eles que fazem os trabalhos. Mas não eles é verdade. Eu só vou orientando, vai por aqui, vai por ali, mas eu acho que é o mais difícil para eles. Então, qual que você acha mais difícil? E a mais legal você já falou que é o algoritmo. A disciplina que eu acho mais difícil para os alunos é lógica de programação. Principalmente quando chega em laço de repetição e quando chega em vetores e matrizes. Eles reclamam muito. Mais em pé, não, né? É só colocar um if else ali, tudo certo, um while. Java também, eu acho difícil os alunos, principalmente a parte de orientação a objetos. Eles costumam dizer, professor, mas para que serve isso? Por que eu estou fazendo um construtor? Por que eu estou passando esse parâmetro? Por que eu estou fazendo um método sobrecarregado? Por que eu tenho lá polimorfismo? Aí, né, meio que fica preso, amarrado o negócio. O que é uma string? Isso. A mais difícil para mim, para que eu possa lecionar, eu acho que é análise e projeto de sistema, porque são diagramas, são apenas diagramas. E aplicações para dispositivos mobile, né? Dispositivos móveis. Por conta dos próprios alunos. Eu não sei se eu estou tendo a impressão da pandemia que poucos alunos têm ferramenta para trabalhar. Poucos deles têm computadores que rodam, por exemplo, um Android Studio. E eu uso o Android Studio. Sim. Isso dificulta muito para eles. Dificulta muito. Existem muitos casos que eu faço com eles a aula. Eu gero o APK. Eles instalam no celular deles, funcionando, mas eles não conseguem fazer, porque não tem aplicação lá no computador, né?
Isso é um grande problema. É É um dos fatores que talvez me faça migrar para o React, né? Para o React Native, que ele é mais leve para rodar por conta do JavaScript. Que eu tô pensando. Professor, e esse React Native, ele é feito para desenvolver aplicativos mobile também? Isso. Dá para fazer também web, mas ele é muito utilizado para aplicativos móveis, né? Para mobile, porque ele é rápido. Como é JavaScript, eu estou digitando, estou programando, ele já dá o efeito no celular. É em tempo real. Professor, mas ele é híbrido? Ele é híbrido? Ele dá para fazer tanto para iOS, tanto para Android? Quanto para Android. E, professor, por que tem gente que ainda gosta do Kotlin? Da linguagem Kotlin, né? Da linguagem se o React Native é melhor. Porque aprendeu em Kotlin. Aprendeu. Quando a pessoa aprende uma linguagem, há um grande problema. Todo mundo tem medo de mudança. A verdade é essa. Mudar não é fácil. Então, quando eu aprendo uma linguagem, eu começo a ficar confortável nela. Eu já sei as APIs que tem, já sei as chamadas, já ativo a câmera, Bluetooth, NFC, já acesso o Wi-Fi, já GPRS, já tá aqui já acelerômetro, giroscópio. Caramba, já sei fazer tudo. Tá, agora vou aprender uma outra ferramenta. Caramba, vou ter que reaprender tudo, meu. Então, talvez por questão de produção, entendem? Algumas empresas, elas preferem produzir. Eu quero aplicativo pronto. Mas qual tecnologia você vai usar? Não importa. O que importa é ele ser funcional, ele não ter falhas, né? Não ter crash, não dar bugs, né? Isso é importante. Então, isso é talvez isso seja um paradigma a ser quebrado entre os desenvolvedores, né? Conseguir se adaptar fácil a uma nova linguagem. Então, talvez quem aprendeu Kotlin não escolha lá o React, porque tem que instalar uma penca de programa, configurar bastante a máquina, enquanto que com o Android Studio, não. Você instala o Android Studio, instala o SDK, acabou. Você pluga o celular, você já está programando. Acabou. Você estava falando aí que o React Native era mais fácil. Aí você tem que instalar um monte de programa, vou ficar no Android Studio, então. Um pouquinho, tem que configurar, reconfigurar, pôr JSON. Eu nunca instalei, tá? Não tive paciência de ver os vídeos que explicam isso até o fim. Mas, assim, cada um, né? Cada um. É verdade. Então, entre ele e o Kotlin, qual que você tem a sua preferência? Depende. Ou melhor em si para aprender? Porque depende, igual ele falou. Porque, por exemplo, vamos pensar. Você precisa consumir um produto Google. Eu preciso consumir um produto Google. O Android Studio é muito mais simples consumir essa API. Se eu estou usando uma outra plataforma, já tem que fazer uma migração. Porque é da própria Google, né? Por exemplo, mapas. Para você pôr mapas na sua aplicação pelo Android Studio, cara, poucos cliques. Poucos cliques. Né? Geoposicionamento. Até mesmo você usar o Firebase do Google. É muito simples usar Firebase. Mas talvez seja por esse paradigma mesmo, que eu já estou acostumado. Então, para mim, isso é o melhor. Para mim, esse é o melhor mundo. Né? Mas talvez não seja. Talvez não seja. Para quem gosta de React, né? Falar, não, o melhor mundo é React Native. Tudo bem. Mas você tem que ser bom naquilo que você faz e produzir. Sim, exatamente. Eu aprendi bem essa linguagem, vou produzir nela. Legal. Aí, senão, você vai voltar à faculdade. Você vai saber um pouquinho de tudo. Meio que não resolve. Você tem que saber ser bom em uma coisa, né? E levar lá para frente. Sim, professor, com certeza. Você acha que, tipo assim, a gente que é jovem e que tá começando, você acha que o técnico é o essencial, assim, para, por exemplo, se tornar um programador top? Veja, ou para startar? O legal do técnico é que você só usa 1 ano e meio da sua vida para descobrir se aquilo vai ser a sua vida. Sim, entende? O trocadilho. Sim. Você doa 1 ano e meio da sua vida para descobrir se aquilo vai ser a sua vida. Quem sai do técnico normalmente vai para a graduação. Bom, então eu fiz o técnico em informática. Legal. Vai fazer graduação em quê? Em artes plásticas. O cara não gostou de informática. Tudo bem, não é obrigado a gostar. Então eu acho que o técnico hoje é uma boa saída, porque é um tempo curto, para você ver se realmente é aquilo que você quer. Caramba, é isso. Melhor do que você direto ir para uma graduação. Ficar lá 1 ano e meio, trancar o seu curso, não conseguir o seu certificado, o seu diploma e vai fazer outro curso. Perdeu tempo e dinheiro.
De Então, fato. primeiro a pessoa precisa passar num técnico aí para ver se é aquilo que ela gosta mesmo, se a experiência agrada a ela, se aquilo É. vai Que trazer algo para ela, né? o problema não é perder dinheiro, né, professor? É perder o tempo. É pelo Isso, Tempo não tempo, volta. é verdade. Isso, ó. Se nós observarmos aqui, ó, vagas de emprego para informática, ó, para informática em São Paulo. Vamos ver como é que tá aqui. Estava em torno de 29 mil vagas. Olha só, 108 mil vagas de emprego de informática em São Paulo. Nossa! No começo da pandemia, tinha assim, um déficit de 30 mil vagas, né, mão de obras. Estamos em 108 mil vagas de emprego. Aí eu pergunto para vocês, o cara que está fazendo um técnico, será que ele não pode preencher uma dessas vagas? Com 6 meses de curso? Pode, porque muitas delas são estágio. Então, além da oportunidade de trabalhar na área, é um conhecimento muito bom para você ver o que você quer se especializar. Quero fazer a faculdade em quê? Em sistemas de informação, análise e desenvolvimento, sistemas para informática. O que eu vou fazer? Então, para startar, né? Aí ela vai ver qual que vai ser. Mas a experiência agora, só um instantinho, Davi, desculpa te interromper. Não, sem problemas, pode ir. Abrindo aspas aqui. Muitos alunos de ETEC que vão lá para a graduação percebem que lá na graduação a parte prática ela é inferior à da ETEC. Sério? É comum na faculdade você ter mais um arcabouço teórico. Você tem mais um arcabouço teórico. Enquanto que no técnico, não. No técnico é assim, gente, ó, esse aqui é o mouse, esse aqui é a IDE, a linguagem é essa, programa aí. Prático, vamos lá. É assim, pega o bloco, pega o cimento, vamos construir a casa. Já a faculdade, não. Olha, isso aqui é uma planta arquitetônica, isso aqui são as máquinas que fazem terraplanagem, isso aqui é uma planta técnica, planta alta, planta baixa, tal. Aí agora vamos começar a entender os materiais para construir. Não, na ITEC não. Ó, o bloco tá aqui, o cimento tá aqui, vamos lá construir na casa. Entende o que é mais rápido? Sim, Acho com muito certeza. legal. Fala, Davi, desculpa. Nada, Bruce, tranquilo. É porque assim, você estava falando sobre a faculdade, né? E eu fiquei pensando se, no momento em que estamos, a faculdade, ela é realmente necessária ou, tipo, eu já escolhi o curso que eu quero fazer, aonde eu quero me especializar? E tem vários cursos aí que dizem ser 5 estrelas na internet, que são pela internet, são presenciais também. Davi, O que vale mais a pena? Vamos lá, são perguntas, eu acho que a sua pergunta ela é uma pergunta polimórfica aí, um combo, uma pergunta tipo combo, né? Sim. Primeira pergunta que você fez. A graduação é importante? Hoje? Ela é, eu acho. Para mim, a opinião Sim. Você tem que ser graduado. Mas nem que seja em corte, costura ou forno micro-ondas. Você tem que ter um diploma. No mínimo um diploma. Se você for preso, você fica em cela especial. É o menor benefício de um diploma. Mas claro, nós não vamos levar para esse lado aí. Agora, se puder ser graduado na sua área de interesse, show de bola. Você já andou ali 30% daquilo que você pretende para sua vida. Tá? Essa é a primeira pergunta. A outra que você fez é o seguinte, e faculdades 5 estrelas, vamos pegar uma Cisco, uma Impacta da vida, uma Microsoft da vida, né? Aquela outra que é muito comum na internet, uma XTI, uma faculdade XTI, tem também a que é Oficina Java. Esses lugares são bons, são 5 estrelas, cursos ótimos, mas como especialização. Especialização. Graduação é ter um diploma de curso superior, ou tecnólogo ou bacharel. Isso é importantíssimo. Mas, Robson, a faculdade que eu fiz, ela não tem nome, não tem... O curso é reconhecido pelo MEC? É autorizado pelo MEC? Show, tá valendo. É claro que gostaríamos de ter um certificado de processamento como fala? Das melhores faculdades. Da Politécnica de São Paulo, da PUC, né? Da Pontífice Católica de qualquer lugar, da Universidade Federal de Janeiro, Minas. Né? Seria ótimo termos certificados ou diplomas de faculdades federais renomadas. Porque você é reconhecido mais, né, professor? Quando você reconhece mais. Isso. Não por conta da faculdade mesmo. No processo de contratação. Costuma-se dar mais crédito. Sim. Só que, foi o que o Davi falou, na época em que vivemos, eu também tenho que mostrar que sei.
Uhum. Uhum. Isso é importante. Aí sim, Davi, é legal você ter qualificação, você ter especialização ou você ter certificações. Ter certificações, isso é muito importante. Aí sim eu escolheria essas faculdades para fazer certificações. Que o processo de certificação é muito simples. Você estuda, marca a prova em um dia, paga lá 2.000, 3.000 reais, faz a prova, foi aprovado, você é certificado. Isso conta muito para o seu currículo. Ser certificado Oracle, ter certificação Microsoft, ter certificação Cisco, ter certificação Borland. Isso é muito legal. Caramba, não sabia dessa, professor. Tipo, de Isso aí é muito legal. pagar e fazer só a prova e pegar o certificado. É aquilo que nós estávamos falando do autodidata. Eu estudo e faço a prova. Passei, cara. Mas, sim. Mas não é meio que errado. Não é errado, mas tipo, você não teria que aprender o curso para pegar a certificação? Não, mas normalmente essas certificações disponibilizam o material. Ah, tá. Elas vão disponibilizar os materiais. Na maioria delas todas em inglês. Tá? Então já deixa eu falar uma outra coisa sobre o idioma. Inglês né? é importante. Importante para o profissional hoje, além da graduação, do seu certificado, do seu diploma de faculdade e das certificações, claro, é um segundo ou terceiro idioma. Lembrando que não é só o verbo to be. Não é só o verbo to be. O verbo to be, ele já está batido, tem que saber muito mais que o verbo to be, né? Você tem que, no mínimo, aí manter um diálogo de alguns minutos em inglês com alguém, né? Então, inglês... Então, meninos, eu estudei a língua inglesa há 4 anos. Eu já dei aula de inglês, já dei aula em escolas particulares, já dei aula há 2 anos. Já dei aula, inclusive, de reposição na ETEC de Itaquera, quando a professora de inglês faltou. Caramba, isso só não deu aula de enfermagem, porque de resto... Inclusive, no mestrado, para fazer mestrado, você tem que conhecer inglês. Tem que saber inglês, ponto. Não faz mestrado... Saber um aprimoramento já. Então, aí tem os skill levels, né? Eu fiz o TOEFL, que é o primeiro nível dele, primeiro nível TOEFL, que é o nível Middle Advanced, que é do médio para o avançado, né? Eu considero hoje que eu mais falo, mais me comunico verbalmente, do que propriamente dito escrevo. Eu escrevo, tá? Escrevo, mas não sei se porque no meu curso onde eu fiz tinha muita conversação. O professor conversava muito, né? Isso me ajudou demais. Então, para mim, inglês foi tranquilo. Inglês, para mim, é tranquilo. Então, na área de informática ou em todas as áreas, você acha que tem que ter um segundo idioma, assim, para você começar a ter uma carreira brilhante? É assim, se você ler um livro de um autor brasileiro, latino, qualquer latino, e você pegar o mesmo tema, vamos falar sobre indústria 4.0. Se eu pegar um cara que fala no Brasil sobre a indústria 4.0 e eu pegar um autor americano que fala sobre a indústria 4.0, vocês vão perceber a diferença. Não sei o que acontece, mas os autores americanos, eles têm uma outra visão, é um povo mais evoluído, você percebe nos parágrafos, você percebe nos resultados, é um povo que gosta muito de resultado. Então, eu acho que o interessante de conhecer esse idioma é ter acesso a essa informação que vem de fora, é ler um artigo. Eu tô ali lendo um artigo em inglês, tá? Não tem esse impedimento. Gente, mais de 70% da internet está em inglês. É verdade. E agora eu estou com outro problema, que eu tenho que conhecer agora uma segunda língua. Ou espanhol ou francês. E eu já fiz uma proficiência em espanhol. Não gosto muito de espanhol, não. Professor, no doutorado, professor, olha o que ele faz, não, Davi? Professor. Que é isso? Aí você me complica também, né? Mas espanhol parece uma mistura de um português enrolado. Pois parece, mas tem muitos cognatos, né? Muitos cognatos. Palavras que, por exemplo... Muita regrinha, não é? Muita regrinha. Por exemplo, tapas. Você fala tapas. Tapas é um aperitivo. Você chegou num restaurante e você pode pedir tapas. Você fala, me dá um tapas aí. Me dá o espanhol, ele tem muito esse problema, né? De verdadeiros e falsos cognatos. Mas eu vou estudar e vou chegar lá. Né? Então, o inglês é importante? Importantíssimo, fundamental. E já não é mais benefício.
que as empresas que contratam profissionais para tecnologia já entendem isso como já um requisito. Ah, você programa? Sistema? Fala inglês, né? Precisa falar com o cliente, você fala, né? Eu me lembro que eu fiquei 1 mês numa empresa multinacional. 1 mês. Vocês conhecem a Papel Report? Sabe quando você vai comprar aquelas folhas de sulfite? Tem lá, Report. 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 Quem faz o papel Report é a Suzano, papel e celulose. A Suzano, ela é multinacional, uma empresa multinacional. Ela planta a árvore, faz todo o processo e produz o papel. Então, eu fui trabalhar na Suzano, justamente na área de suporte e manutenção de sistemas. E eu atendia a Suzano América. Falavam os caras de fora, da Bahia, Nova York. O professor não manjava muito. Não, eu falava inglês, eu falava bem inglês já, né? E me dava super bem. Só que assim, quando eu vi o Lerite a primeira vez, eu falei, vou ganhar só isso. Cara, eu pedi as contas. Gente, eu fiquei 28 dias na empresa. Maravilhosa, linda, crachazinho, tal, né? Roupinha bonitinha, tal, mas ali não tinha o que você precisava, né? Então, o cash não sustentava. Voltando àquela efervescência que eu falei, né? Tem que ter um dinheirinho, tem que conseguir ter um dinheiro pra comprar um pirulito ali na esquina, né? Não que você chegar ansioso, mas assim, eu quero viver bem. Exatamente. Então, meninos, eu acho que importantíssimo a graduação, o diplominha, o idioma, a certificação e a sua capacidade de aprender, de falar, de se expressar, desenvolver-se. E são qualidades procuradas nos profissionais. Você não tem só que saber programar. Tem que saber planejar, fazer documentação de software, testar o software e falar com o cliente. As 4 coisas ao mesmo tempo fazendo. É assobiar, né? Chupar cana e assobiar, que o pessoal fala, né? Ô, professor, e uma coisa que eu ia perguntar. A pessoa que sai da quebrada, assim, sai de onde tá. Por exemplo, eu e o Davi, que somos daqui, né? Os pobrinhos. Os pobres. Não sei dizer assim. Pessoas que moram nas zonas periféricas, né? Exato. Baixa renda, classe baixa. Fiquem tranquilos. Eu acho que o mercado ele não é preconceituoso nesse sentido. Não, mas não é preconceituoso. A pessoa consegue, por exemplo, ter um dinheiro trabalhando com informática? Tipo, ela consegue sair de onde ela foi? Não, é indiferente, Vicenzo, você morar aqui ou no Brooklyn, é a mesma coisa. Não, professor, você não me entendeu. Professor, eu acho que o que ele quer dizer é tipo assim, se estudando e entrando na área, eu consigo sair de 1.000 para 6.000, de classe baixa para média. A classe baixa para média, exatamente eu isso. Acho que... Com a informática. Repetindo, você é remunerado não só por quão bom você é em alguma coisa, mas por quão raro é o que você faz. Então, em informática, quem faz o salário? A gente. A gente. Vocês. Quem faz o meu salário hoje? Tudo bem, sou funcionário do governo, sou funcionário público, servidor público, mas eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho os meus serviços que eu faço, eu não dependo só de entendem? É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer, mas é vocês que fazem o salário de vocês. Meninos, um sisteminha, vou fazer um sistema aí para uma loja, um site, e vou cobrar, sei lá, R$300 por mês, vou cobrar inicialmente 4.000 para fazer a página. Faço R$4.000, construo a página, publico ela e tal, e cobro aí R$300, R$400 por mês. Isso é um cliente, né? Já pensou você com 10 clientes? Nossa. Professor, mas também é um trabalhinho puxado para um só, né? Então, mas aí é onde as coisas começam a atingir proporções interessantes. Aí eu pergunto, vocês têm que ter capacidade, visão empreendedora para suportar tudo isso. Fazer tudo ao mesmo tempo. Isso. Como começou lá o fundador do Facebook? Como começou o Elon Musk? Como começou o cara da Amazon lá, o Jeff Bezos lá? Começaram um pouquinho, gente, varejinho, loja pequena. E eles eram a sua própria empresa, né? Não tinha ninguém em si. Eles eram todos os setores. Eles eram, lembra? Eles eram todos os setores. Isso. Se você ouvir ali a história do Bill Gates
Bill Gates deixou a faculdade para fundar a Microsoft. Ele foi na contramão. Ele desistiu da faculdade para começar a Microsoft. Então, eu penso que quem faz o salário é vocês, a estratégia de marketing é de vocês. Hoje, a visão do jovem é uma visão muito empreendedora, eu não quero mais ser funcionário de ninguém, mas hoje eu quero que as pessoas sejam meus clientes. Isso é muito legal vocês pensarem assim, sabe? Em todas as áreas da vida. O meu pai, ele é meu cliente. O meu colega da classe é meu cliente. Meu professor lá da ETEC, ele é meu cliente. Então, tem que agradar aquele cliente. Quando você faz isso, vocês serão bem remunerados e recompensados. Robson, mas você hoje é bem remunerado e bem recompensado? Lógico, é rico. Professor é complicado, porque o professor é financeiramente muito mal visto, né? Eu até brinco com os alunos que o professor, ele não é nem profissão, ele é uma vocação. E hoje o professor ele é tão discriminado que se você falar assim para o aluno, gente, hoje eu vou vender uma aula para vocês, tá? Vou vender a aula para vocês hoje. O aluno olha e fala, eita, você vai vender a aula, professor? Você tem que falar que você dá aula. Se você falar que você está vendendo a sua aula, o aluno te olha feio. Não, eu não estou dando aula. Hoje eu estou dando uma entrevista para vocês. Legal, estamos batendo um papo, eu estou doando. Show. Mas lá, eu estou vendendo as minhas aulas. Tudo bem que é baratinho, mas estou vendendo. É uma profissão, é uma profissão. É lógico. Isso. Mas eu acho que, sendo professor, você não fica rico aqui no Brasil. Não fica, não tem como. Sendo professor e também mostrando a sua arte musical ou dons artísticos, dificilmente você fica rico no Brasil, né? Aí entra o plano B. Que é o plano B? Eu tenho uma empresa, eu presto um serviço, eu tenho um serviço paralelo. Aí, legal. Aí sim, eu acho que você começa a mandar na sua vida financeira. Sim, realmente. Exatamente. E, professor, por que você dá aula, então? Tipo assim, Porque eu você dou podia... aula. Porque gosta. Você podia estar trabalhando em várias empresas, ganhando uma grana. Exatamente. Por que você preferiu Já tá dar na aula? Google agora. No Facebook. Então, É, vamos lá. Mariana. Tá, assim, vamos lá. Eu falei para vocês que eu já entrei numa multinacional, fiquei 28 dias. Eu cuidava de uma equipe, ficava dentro de uma sala, não saía daquela sala, só resolvia problema dos outros, apagava incêndio o dia todo. Não gostei. Quando eu vi o salário, piorou. Deixa eu falar sobre professor. Hoje, um professor na ETEC, se ele for nível 3, tá? Hoje, um professor na ETEC, ele começa lá com R$18 por aula. R$18. Eu acho um absurdo. R$18 por aula. Agora, um professor nível 3, que ele tenha lá um mestrado, tenha talvez um doutorado, ele chega lá aos seus quase R$40 por hora. Aula. Aí eu pergunto para você, qual é o salário ideal? Talvez um salário ideal para mim não seja o salário ideal para vocês. Qual seria um salário ideal para vocês? Quantos K? 5K? 7K? Quanto que é o salário ideal hoje para vocês? Na informática? Sim. Na área de informática? Professor, uns 8K. 8K. Para começar assim... Não, para começar não. Uns 4. 3,5, 4. Começar uns 4. Que depende, né? Vai para sênior, interino e os caramba lá. Exatamente. Começar é 4, mas avançado... Hoje um uns professor 8, que se ele fizer todos os cursos, especialização, chegar no nível 3, ele chega aí aos 7K. Chega aos 7K. Não, valor legal. Não é ruim. Valor legal. Só que nós temos que descontar algumas coisas. O transporte, a alimentação, o imposto de renda que o governo pega. Aí só vai 3K. Então, esse é o problema, né? Mas hoje eu dou aula porque, primeiro, gosto. Isso está no meu sangue, eu gosto de ensinar, gosto de falar, gosto de transmitir conhecimentos. Isso acho que não vou conseguir deixar. Mesmo que eu vá trabalhar em um lugar, eu acabo ensinando, eu acabo mostrando, eu acabo... Os caras de lá. O professor lá ensinando os caras da empresa. Isso começa a acontecer naturalmente. Então, o primeiro motivo pela qual eu me considero que eu tenho esse dom, digamos assim, né?
E como eu já tenho a minha outra empresa, ela complementa uma renda para mim. Uhum. Agora, eu posso até diminuir a quantidade de aulas lá da ETEC, mas nunca deixar totalmente. Nunca deixar totalmente. Ah, professor, é legal isso da sua parte, que você É, gosta de ensinar. cada aula é uma aula diferente. Tudo bem que se eu estivesse desenvolvendo software, cada sistema é um sistema diferente, mas eu talvez goste desse contato humano. Eu acho bacana isso. Até Não quando o só no aluno... empresarial, né? E ainda mais na informática, né, professor? Tipo, no técnico de informática, você sempre está inovando, sendo diferente. Então, dá tipo, na mesma, assim, você vai ensinar um aluno um negócio diferente daquilo que você tinha aprendido antes. Porque você sempre vai ter que estar inovando. E toda a minha vida apontou para isso. Eu leciono desde os 16, 17 anos. Eu tenho mais de Caramba. 25, eu tenho mais de 25 anos de aula. Seria monstro, hein? Então, Nossa, assim, esse professor não é possível. Deve ser minha profissão, né, cara? Deve ser. O seu Ikigai. Eu acho que é isso, né? Deve ser, né? Mas é por isso, tá? Primeiramente porque é o trabalho do meu coração. Isso eu acho que para o profissional é muito importante. Antes do dinheiro, pense, eu gosto de fazer isso. Se você gosta, faça o que você gosta, porque você vai fazer bem. Ainda você vai receber para isso. Professor, falando nisso, é que tem muita gente agora querendo entrar na computação porque paga bem, que dá dinheiro. Mas também depende do curso, o que ele quer fazer e também o saco. Porque não adianta você gastar 2, 4 anos da sua vida fazendo um curso, fazendo faculdade, para ficar um ano se estressar e não desmerecendo, mas né? Quem vai trabalhar ganhar de um patente alto é porque gosta também, não é isso. Quem ganha mais é que vai gostar, que sabe fazer igual o professor falou. Também. Tem que saber fazer. Quando o seu serviço é melhor, você tende a ganhar melhor, não é? É o diferencial. Por isso que é legal trabalhar por conta. Ou trabalhar como pessoa jurídica para a empresa. Você trabalha como desenvolvedor para uma empresa. Aquela empresa, ela não vai mandar em você. Não, vai ser seu cliente. Entende a relação? Sim. Exatamente. Isso é uma coisa, é uma tendência agora, é uma tendência. Nós vimos que com a reforma da Previdência, das leis trabalhistas, né? Opa, Eu acho que ele caiu. acho que ele caiu. Rapaziada, enquanto eu acho que ele caiu, a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês. Mas, Fala mano, aí, você é Davi, louco. como que você... Nossa, mano, essa entrevista estava muito boa. É diferente, velho. Mano, olha o que esse professor faz, irmão. Ele dava aula, Você é louco? Não é possível que a gente conversou com um cara desse. Mano, e é da hora que, tipo assim, cada professor é uma vivência, né? Então, você prefere trabalhar no modo empresarial, outros dando aula, e assim vai, porque, mano, é um negócio diferente. Esse professor faz os dois, viu? Ele dá aula. Eu acho que ele voltou. Voltou. Tinha dado uma queda. Desculpa. Nada, Então, só voltando lá o que eu estava falando para vocês, O que eu estava falando mesmo? Boa pergunta que eu esqueci. Não, estávamos falando da questão de fazer bem o que você faz, né? O quão bom é o que você faz. Então, eu acredito que o salário, quem faz é você. E nós temos que pensar também a nível de... não a nível, mas no nível, né, Brasil aí. Qual é a média salarial? Qual o salário bom? Qual o salário ruim? Né? Você tem que ficar dentro daquela média. Mas, claro, se você puder superar... E eu acho que a única forma de você fazer o seu salário é sendo pessoa jurídica. É prestando serviços. Isso. Realmente. Tenho serviços dos sonhos, trabalho na multinacional, ganho 15k, tenho vale-refeição de R$1.000 por mês. Tem. Mas são poucos que chegam lá, né? Ou que querem aguentar o trabalho, né, professor? Até sonho de estar na área, mas não aguenta muito tanta porrada. Exatamente. Exato. Professor, a gente vai começar o encerramento. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Você é o cara, professor. Você é o cara. Valeu a pena a gente ter esperado até aqui. Eu não sou o cara. Eu sou porque vocês me fazem ser. Mas os agentes principais são vocês. Né? O sentido da escola, o sentido das matérias, das disciplinas, são vocês, né?
Caramba, professor. Mas é isso, professor. A gente fica muito feliz, mano. A gente gravou outros podcasts. Nossa, tá sendo muito legal, professor. Com você que ainda é muito da Tá hora. outro nível, professor. É Tendo um vindo prazer bem, Outro ajudá-lo. patamar. E peço desculpas novamente, né, pela nossa antiga data lá, Não, professor, você Nada, não sem esquenta, problema, não, professor. professor. mas eu estava bem Não atarefado mesmo. Na verdade, foi um adianta. feriado, né? Foi dia 9, foi um feriado, não foi? Sim, sim. Feriado. E não adianta fazer as coisas correndo também, né? Porque se fazer correndo também não sai bom. Exatamente. Exatamente. Foi bom esperar até aqui. Mas é Foi. isso. Ô, rapaziada, agora deixa o like, se inscreve no canal do Podtech, compartilha esse vídeo muito, compartilha, dá o joinha, É. compartilha pra caramba. Assiste com a mãe, com a tia, papagaio. Todo mundo. Os contatos nossos e do professor vão estar aqui na descrição. O currículo dele vai estar na descrição também desse vídeo. E é isso, rapaziada. Muito É isso. obrigado. Professor, e antes de encerrar, você gostaria de deixar alguma frase motivacional? Uma frase conselho? perfeita. Meninos, eu diria que nós devemos valorizar quando nós estivermos juntos novamente, para trocar ideias e experiências, porque acredito que nós não dávamos o real valor Uhum. de estar junto, de olhar ali no olho da outra pessoa. Tudo bem, estamos aqui, videoconferência, mas nada como estar junto. Um churrasco, né, professor? Um calor humano. Isso. E profissionalmente falando, trocar ideias. Eu acho que o ser humano deve produzir conhecimento, deve produzir trabalho, trabalhar em prol do bem dos outros. E no ambiente acadêmico e escolar também deve ser assim. Então, para vocês que vão entrar num terceiro semestre, que seja um terceiro semestre sério, de muito trabalho. Não posso falar de muito trabalho e de pouco lazer, mas eu posso dizer assim, que vocês tenham meta. Eu tenho Sim. meta. Nem que a minha meta seja tirar MB em todas as disciplinas, é uma meta. Porque, infelizmente, o Brasil, ele é um país que consome tecnologia, não é um país produtor de tecnologia. Nós não somos país, né, que produz tecnologia, uma Índia, uma China, uns Estados Unidos. Nós consumimos. Então, só depende de nós para transformar, para mudar esse cenário. E são com alunos como vocês que nós confiamos. Nós colocamos a confiança de que vocês vai nos ajudar, né? Vai ajudar o país a chegar lá. Então, jogou toda a resposta nas suas costas, tá vendo? Beleza! Esse é o nosso professor, rapaziada. Foi um prazer, meninos. Um forte abraço para vocês, tá bom? A gente que agradece. Muito Precisando obrigado. de qualquer coisa, pode mandar mensagem, estarei sempre à disposição. Tudo bem? Certeza. Beleza, professor. Obrigadão. Rapaziada, tamo junto. Até a próxima. Forte abraço, Fernando, gente. Tchau, tchau. Dá aquela cortada.